Vamos lá, gente. Vamos falar hoje de substâncias puras e misturas. Um pouquinho de química na veia. Vamos lá. Substâncias puras são substâncias simples formadas por uma pequena quantidade de átomos e elas podem ser divididas em substâncias puras simples, aquelas formadas por átomos de um único elemento químico. Aqui eu tenho 4 exemplos: o gás hélio, que por ser um gás nobre, via de regra, é encontrado sozinho. Gás oxigênio, O2, fósforo ou enxofre. Já as substâncias puras compostas são substâncias que formam uma única molécula com átomos de diferentes elementos químicos, como a água, representada aqui, tá? Átomo de oxigênio, em vermelho, átomos de hidrogênio, em branco. Ácido clorídrico, onde eu tenho cloro em verde, e o átomo do elemento hidrogênio em branco. Dióxido de carbono, onde eu tenho carbono em cinza e o gás oxigênio em vermelho. E um etino, que é da família das moléculas orgânicas, onde eu tenho 2 átomos de carbono em cinza e 2 átomos de hidrogênio em branco. Tá? Apesar de serem compostos por átomos de elementos diferentes, mas eles formam uma única molécula. As misturas já serão consideradas como sendo compostos formados por moléculas diferentes. Aqui eu tenho 2 tipos de mistura. Tá? As misturas ditas heterogêneas, eu posso enxergar, eu posso perceber ou detectar com facilidade os elementos, os componentes dessa mistura, as fases dessa minha mistura. Tá? Já uma mistura homogênea é aquela em que eu tenho dificuldade ou eu não consigo separar facilmente, distinguir facilmente os componentes da mistura, certo? Então, o prefixo hétero, como já foi visto em aulas anteriores, significa diferente, enquanto que o prefixo homo significa igual ou semelhante, certo? Então, quando eu percebo diferenças entre os componentes, heterogêneo. Quando eu não percebo a diferença entre os componentes, homogêneo. Bom, essa mesma situação ela pode ser representada graficamente. Por quê? Um dos métodos de separação de misturas refere-se aos pontos de fusão e ebulição. Ponto de fusão é aquele que refere-se à passagem do estado sólido para o estado líquido, ou vice-versa, e o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso, e vice-versa. Certo? Quando eu tenho uma substância, uma mistura homogênea, ou pelo menos uma substância pura, tá? Eu vou ter um ponto que eu chamo de ponto de equilíbrio, tá? O equilíbrio termostático, onde, enquanto os componentes estão mudando de estado físico, a temperatura não se altera. É aquela situação, você está colocando uma quantidade de água para ferver. Quando a fervura começa, a temperatura vai permanecer a mesma até o final, até evaporar, até toda a água passar para o estado gasoso. Certo? Agora, quando eu tenho uma mistura, vou ter 2 situações. Quanto ao ponto de fusão, mesmo que a mudança de estado físico se inicie, mas a temperatura continua aumentando, numa proporção menor, obviamente, mas ela continua aumentando no decorrer do tempo. A mesma coisa acontecer
no ponto de ebulição, certo? Mesmo a mudança de estado físico se iniciando, mas a temperatura continua variando, né? Essa é uma indicação de que eu estou tratando de uma mistura, né? Bom, quanto a isso, eu tenho dois tipos de mistura. A mistura eutética geralmente ocorre quando eu tenho somente componentes no estado sólido. Ah, eu vou ter gráficos com comportamentos diferentes, tá? No caso, da mistura eutética, quando da fusão, do ponto de fusão, quando inicia-se a passagem do estado sólido para o estado líquido, eu tenho uma estabilidade na temperatura. A temperatura não se altera, ou se altera insignificantemente, certo? Aí eu tenho, isso vai acontecer até que todos os sólidos passem para o estado líquido. Quando todos estiverem no estado líquido e eu continuar fornecendo energia, continuar aumentando a temperatura, o que vai acontecer vai ser quando iniciar o processo de passagem, de alteração de estado físico, passagem do estado líquido para o estado de gás, a temperatura ela vai se alterar, mesmo enquanto eu não tiver a transformação ou a mudança de estado de todos os componentes. Ela vai continuar se alterando numa velocidade menor, tá? Em alguns casos, mas nesse caso que está sendo exemplificado, essa mudança, essa velocidade de mudança, ela se acentua, ela se acelera, tá? Algo parecido acontece com a mistura azeotrópica. No caso da mistura azeotrópica, eu tenho elementos que estão somente no estado líquido, tá? Então, os componentes da minha mistura estão no estado líquido. Então, eu congelei, né? Passei para o estado sólido, aí eu vou passar do estado sólido para o estado líquido. Essa mudança de estados físicos, do estado físico sólido para o estado físico líquido, ela acontece com variação da temperatura, certo? Então, mesmo que todos os componentes ainda não estejam, não tenham passado pela mudança de estado, mas mesmo assim a temperatura aumenta, ela se altera. Agora, quando do ponto de fusão, da passagem do estado líquido para o estado de gás, a temperatura se estabiliza até que todos os componentes, todos os átomos passem pela mudança de estado físico, tá? Isso é uma característica das misturas azeotrópicas. Então, vou dizer, olhando o gráfico, que uma mistura é eutética quando no ponto de fusão, no ponto de fusão ocorreu uma instabilidade, porém no ponto de ebulição ocorreu uma variação na temperatura. Já eu vou dizer que uma mistura é azeotrópica quando eu tiver ponto de fusão com variação de temperatura e ponto de ebulição com estabilidade na temperatura, né? Vira e mexe em questões em provas como as do Enem, é mencionado essa diferença. Então, para finalizar essa parte, o que seria uma solução, então? Então, nós temos misturas homogêneas, misturas heterogêneas e soluções. As soluções são misturas homogêneas. Repara que eu estou misturando um corante com água, formando uma solução azul claro, onde eu não tenho condições de separar, de diferenciar os componentes. Então, as soluções são misturas homogêneas, onde a afinidade das moléculas e o tamanho das partículas é tão pequeno que eu não tenho condições de, com facilidade, determinar
ou diferenciar os componentes dessa mistura. Tá? Bom, levando para o lado já do cálculo das concentrações de mistura, eu tenho o cálculo da concentração comum, onde eu vou utilizar a massa, vou usar a massa do soluto para relacionar com o volume da solução para determinar a concentração dos componentes. Lembrando, gente, todas as misturas têm que ter pelo menos duas substâncias envolvidas. Uma que é chamada de solvente, que é aquela que vai dissolver as outras, e outra que eu vou chamar de soluto, que é aquela que é dissolvida pelas demais, ou pelo solvente, no caso. Certo? É mais comum que eu encontre somente um solvente por solução, mas eu posso ter diversos solutos naquela solução. Então, se eu quiser, por exemplo, uma das aplicações desse cálculo é a fabricação de um determinado medicamento, onde eu tenho que saber exatamente a dosagem, a quantidade de medicação que eu vou precisar para um determinado volume do medicamento, um frasco, por exemplo, do medicamento. Tá? Então, eu vou me valer desta fórmula, entre outras, na verdade. Essa é só a primeira de várias com que nós vamos trabalhar. Ok? Então, por hoje é isso. Introduzimos o assunto e até a próxima.